Bom, pessoal, são 7 horas. Eu vou oficialmente começar o curso, que já tem bastante gente. Então, boa noite a todos novamente. Eu já falei aqui no chat, mas não custa nada repetir. E aproveitando o primeiro recadinho da aula, à medida que vocês forem entrando, vocês escrevam o nome completo de vocês e a palavra presente, para depois o pessoal da ESA registrar a presença de vocês, tá bom? Hoje eu tenho aqui a difícil missão de abrir o curso que a ESA está proporcionando, e agradeço todo o pessoal da ESA pelo convite, pela confiança. E serão 4 encontros sobre essa matéria, são palestrantes excelentes. Espero que pelo menos hoje eu consiga, dar uma boa introdução para que vocês consigam aí continuar no curso, nessa curiosidade toda. Regrinhas aqui do nosso curso. Vocês podem perguntar à vontade, abrir o microfone. Eu prefiro até que vocês mandem alguma coisa no chat e eu vou dando uma olhadinha à medida que eu vou apresentando, tirando as dúvidas de vocês. Hoje eu fui testada positiva em Covid, então vocês estão vendo que minha voz está bem afônica e eu tenho às vezes uns acessos de tosse, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que eu vou segurar até o final. Eu separei aqui um equipamento, ó, chazinho, tem própolis, tem lencinho de papel, então estou bem equipada para conseguir segurar essa aula até o final. Não quis realmente cancelar, pelo menos tentar, para que vocês não perdessem. E hoje, como é a introdução, eu acho que é importante vocês terem a noção do que é realmente a blockchain, como que ela é utilizada, para que vocês consigam depois absorver melhor as demais matérias que virão aí nos cursos, tá? Obrigada, Marta. Então, e se eu me atrapalhar um pouquinho é que realmente tá complicado, mas dá tudo certo, gente. Vamos lá. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Eu montei uma apresentação para vocês. Ah, Bom, o nome do curso: Blockchain Setor Público, ilícitos envolvendo criptoativos e uso da tecnologia no combate à corrupção. Aqui um pouco de quem sou eu, né? Meu nome é Daniele Remaldo Pegoraro, eu sou instrutora certificada pela Exim Blockchain Inteligência Artificial. Só fecha o microfone, por favor, pessoal. Advogada empresarial e técnico em processamento de dados. Eu tenho pós-graduação no Mackenzie em Direito Civil, na GV e MBA em Direito Empresarial, na University of La Verne em Leader Coaching, na USP em Segurança de Dados, na PUC em Smart Contracts. Trabalho atualmente na Fundação Casper Libro, sou instrutora oficial da Exim em Blockchain, participo também na Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB e tenho essas certificações. Para quem quiser entrar em contato comigo, o meu LinkedIn é Daniele Pegoraro, e para quem quiser também adquirir aqui o meu livro, ó, deixa eu fazer aqui a nossa super propaganda. O meu livro é sobre a blockchain, então tá aqui. É um livro bem pequenininho, ó, ele bastante figurinhas, etc. É um livro técnico, é pelo Senac. Então o Senac ele pediu para que fosse um livro bem manual mesmo para o pessoal conseguir consultar e conseguir saber os termos e na hora que precisasse mais. Opa, deixa eu voltar a compartilhar, né? Eu só mudei aqui. E aí, para quem quiser adquirir o livro, tá na venda nos sites da Amazon e da Estante Virtual. Então é só entrarem lá, colocar meu nome ou colocar o nome blockchain que já vem o livrinho aí, tá bom? Aqui um pouco de mim na minha vida pessoal, ando de bicicleta, caiaque, adoro esportes radicais. Aqui eu faço montanhismo, essa barraquinha vermelha aqui é a minha barraca, a minha vida. Então, subo montanha, acampo, ando de skate e por aí vai. Isso tudo pra gente desestressar no dia a dia e não descontar em ninguém, né? Ninguém tem culpa dos nossos problemas. Aqui é a nossa agenda de hoje, tá? Então, eu dividi em cinco partes. Eu vou dar uma introdução à blockchain. Professora, com licença, é que não está aparecendo os slides para gente. Opa, opa, opa. Claro, né? Se eu compartilhar a tela, só um instantinho. Agora vai, né?
Desculpa, pessoal. Deixa eu só voltar aqui, Isso mas agora aqui, tá ó, certinho. Obrigada, tá. professora. Imagina, eu não sei, aqui eu estava mandando os contatos do meu livro, tanto na Amazon quanto na estante virtual. É que você ficou curiosa com as minhas fotinhas aqui dos esportes radicais, né? Então tá aqui as coisinhas que eu pratico e aqui a agenda de hoje, tá? Então eu vou começar falando uma introdução à blockchain, um pouco mais a parte técnica, eu vou judiar um pouquinho de vocês. Depois vou vir nos conceitos de criptos, tokens, NFTs e metaverso. Eu vou ensiná-los a criar uma carteira de criptomoedas, como rastrear as transações e contratos inteligentes e como são desenvolvidos, né? E aí, alguns de vocês já devem ter a carteira de criptomoedas, mas eu acho importante, não tem como a gente falar de listos, de blockchain, de criptomoedas, sendo que, na minha opinião, né, nem foi criada ainda uma carteira de criptomoedas. E aqui eu já vou dar uma primeira sugestão para vocês, eu vou passar para vocês esse link, a gente hoje, deixa eu ver se passou, está aqui no chat. Se todos vocês puderem abrir esse link que eu acabei de compartilhar com vocês, esse daqui é um editor de texto, mas é um editor de texto compartilhado, tá? Então aqui eu já deixei o meu contato, as coisas do livro da blockchain, já escrevi aqui para vocês sobre o lance da presença no curso, e aqui é um desafio colaborativo para vocês. A classe hoje tem muitos inscritos, então se cada um também, se vocês quiserem fazer as suas notas dentro desse arquivo, depois todo mundo que tiver o link, eles acessam esse arquivo. Então é bacana, por exemplo, às vezes alguém chega atrasado, então já sabe o que foi conversado, ou então até, se vocês quiserem aproveitar isso no decorrer do curso, às vezes alguém não conseguiu vir numa aula, são 4 aulas, ou etc, enfim, eu acho que é uma forma de interação bem legal. Então, essas anotações, se alguém quiser fazer um teste, digitar aqui alguma coisinha, vocês vão ver, deixa eu só dar um F5, que eu acho que já caiu, que eu carreguei isso à tarde para ver se... Ó, teste, alguém já escreveu o teste, tá bom? Então, aqui cada um vai escrevendo, vai digitando. Esse arquivo, gente, é de vocês, tá? Eu criei para ficar 60 dias no ar, então, dentro desses 60 dias, dá tempo suficiente para que vocês possam fazer todo o curso, enfim, eu acho que é uma ferramenta bacana, é uma ferramenta de compartilhamento, é uma ferramenta de colaboração, que é assim que a gente tem que ter hoje em dia as nossas relações, tanto pessoais quanto as profissionais, tá bom? Fiquem à vontade também, se vocês não quiserem escrever nada, mas eu acho que é interessante. E até no decorrer da aula, se vocês tiverem algum ponto, poxa, eu ponho alguma coisa no chat, poxa, coloquem aqui na apostila de vocês, que é vocês que vão criar essa apostila, tá bom? Voltando aqui, começando a blockchain, mas o que é a blockchain e que momento que a gente está vivendo, né? Então, todo mundo fala aí na modinha, nós estamos na Web3, e às vezes a gente nem sabe o que é Web3. Então, a gente começa pela Web 1. Alguns de vocês aqui, não adianta mentir na idade, mas eu sei que lembram da Web 1, que a gente não tinha interatividade nenhuma entre os usuários, era 95, aí a gente já lembra também da internet de escada, lembra que ficava aquele pi, 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 aquele e-mail do IG, aquele cachorrinho, etc., mas a gente não tinha interatividade, né? Foi até o ápice dos blogs, né? Todo mundo escrevia blog, mas a gente não conseguia nem conseguir comentar. A Web 2, eu diria que não sei se é o que a gente vive hoje ou o que a gente já viveu, né? A gente está, digamos assim, numa fase de transição. É essa interatividade que a gente tem, as redes sociais, o e-commerce, etc, etc. E aí a gente tem a Web 3. O que é a Web 3? Ela é uma melhoria da Web 2. A Web 2 vai continuar existindo, as redes sociais vão continuar existindo, só que agora a gente vai ter uma camada de segurança, né? A gente vai ter todas essas redes, essas informações registradas, a gente vai ver adiante o que é uma hash, como que a segurança dessa Web 2 vai estar presente agora na Web 3. E aí a Web 3 vem com essa descentralização de dados, vem com a colaboração entre os aplicativos e a troca de informações. Por isso que, como eu estou falando de Web3, eu achei interessante vocês também ter esse espírito colaborativo e terem
aquele arquivinho para que vocês mesmos preenchem, tá? Criação de processos automatizados baseados na experiência do usuário, né? É um pouco aí entra da inteligência artificial também. Mas a palavra mais focada na Web3 e que a gente vai ouvir muito é descentralização. Esqueçam coisas centralizadas. Por exemplo, a gente está aí nessa discussão do Twitter, né? Twitter é uma empresa centralizada. A gente vai ver que isso vai cair por terra, a gente vai começar a pensar em descentralização das nossas atividades, tá? E aí, onde que nasce a blockchain com essa grande ideia de descentralização da Web3 mesmo? Ela nasce em 2008 com Satoshi Nakamoto, que é um grande mistério de quem é Satoshi Nakamoto, se é uma pessoa, se é um animal, se é inseto, se é vegetal, se é mineral, se é um grupo, ninguém sabe. Às vezes aparece aí um maluco ou outro, eu sou Satoshi, o Satoshi tem até na comunidade umas camisetinhas engraçadinhas, eu sou Satoshi. Então todo mundo se apresenta como Satoshi. Ele apresenta esse white paper em outubro de 2008. E aí tem um segredinho para contar a vocês. Ele não inventou ele não inventou a roda nem o fogo. Ele teve a ideia genial de pegar todo um monte de ideias, de conceitos que já existiam, de matemática, de estatística, etc., juntou tudo e criou essa tecnologia. O que, que ele pensou em 2008? Eu não sei se vocês lembram o que, que aconteceu em 2008, foi quando deu aquele crash lá nos Estados Unidos, no o boom imobiliário, onde vários bancos quebraram, etc., houve aquela quebradeira toda, muitas pessoas perderam suas casas, perderam suas existências, foi realmente algo que começou nos Estados Unidos e distribuiu mundialmente. E ele vem nesse momento e fala assim: não, está na hora das pessoas terem seu próprio dinheiro, está na hora das pessoas conseguirem administrar, não depender mais de um banco, não depender mais de ninguém para que consiga administrar sua vida financeira. Então ele veio na criação do dinheiro eletrônico. Esse dinheiro eletrônico, na concepção dele, para ter valor, ele teria que ser escasso. Então o Bitcoin ele vai terminar em 2141, quando for emitido 21 milhões de Bitcoins. Seria rede peer-to-peer, que seria a troca entre as pessoas. É algo como, para que vocês entendam o que é um peer-to-peer, é o que a gente está acontecendo hoje com o Pix, né? O Pix ainda tem uma por trás, um banco central, etc. Mas hoje a gente troca Pix, eu não preciso nem mais saber qual é o seu banco, eu só preciso saber o seu CPF, a gente faz uma troca ali de dinheiro diretamente. Até no início, não sei se vocês lembram, tinha uma polêmica, é reversível, não, não, não. Agora já está tendo, devido aos golpes que a gente sofreu aí, umas reversões, mas enfim, é uma ideia do peer-to-peer, tá? Dentro dessa concepção do Satoshi, esse dinheiro teria que ser armazenado, né, onde as pessoas pudessem guardar seguramente, recompensa o esforço, aquelas pessoas que trabalhassem para que esse sistema funcionasse ganhariam as suas recompensas, tá? E consensual, onde todo mundo chegaria a um acordo mesmo sem se conhecer. Resumidamente, é uma comunidade trabalhando para que a gente consiga ter esse dinheiro digital. Eu não estou aqui defendendo o Bitcoin, o intuito do curso não é investimentos, tá? Mas vocês precisam entender o conceito do que é o Bitcoin, e a tecnologia que ele utiliza, que é a blockchain, para conseguir alcançar isso daí. Então, aí, o que é a blockchain? Eu trouxe aqui até esse livro Razão, um pouquinho antigo, só um pouquinho, né? Aquela folha extenso, mimeógrafo cheirando a álcool, muitos também já conhecem isso, para mostrar para vocês o conceito do que é livro razão e que a gente encontra muito na doutrina da blockchain. Vocês vão falar, livro razão, livro razão. Livro razão, hoje em dia já foi substituído por softwares, etc., mas são os livros razões contábeis. Aqui vão sendo escritas todas as despesas, a contabilidade da empresa, né? Cada linha tem a sua data, sua anotação e o valor. E o contador aqui vai escrevendo tudo o que está acontecendo na empresa. Aqui ele está na página 140, ele vai para 141. Então há um encadeamento dessas informações. A gente não pode, outra coisa que entrega a idade, né? Passar um liquid paper aqui ou rasurar esses registros, eles são imutáveis mesmo. Então, se eu errar aqui um registro, tem que ir lá para frente dizer que aquele registro está errado, etc. E isso é a base
da blockchain. Quando eu falei para vocês que Satoshi não criou nada, que ele copiou tudo, entre aspas, é isso daqui um dos princípios dele. Então, o que que é a blockchain? Tudo que está registrado na blockchain, ela é diretamente, vai ser diretamente entre as partes, um peer-to-peer. Então, não existe a blockchain que o Twitter tá controlando, o Banco Central ou qualquer outra empresa. É sempre diretamente as partes que estão ali dentro daquele sistema. A rede é distribuída, ou seja, cada em nós, né, quando eu falo rede distribuída, vocês têm que pensar que cada computadorzinho é um nó na rede e é um servidor dentro dessa rede, tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O timestamp sempre tem que ter o registro da data e a hora. Os registros são permanentes e eles são transparentes. Qualquer um pode acessar esses registros. Aqui são exemplos do que é essa tal da rede distribuída, tá? Aqui a gente tem um desenho de uma rede centralizada, que é o que a gente está meio que acostumado. A gente tem, por exemplo, o sistema do banco. Então está aqui o Banco Itaú com o sistema dele e distribui para todo mundo. Só que se o sistema do Banco Itaú cair, o que que acontece com a gente aqui em casa? A gente não acessa o banco. Aí tem outro tipo de rede, que é a descentralizada. Então aqui, ao invés de ter só um núcleo, um servidor, aqui a gente já está operando com 6 servidores. Então, pelo menos se cai esse daqui segura, e essas pessoas não são afetadas. Na rede blockchain, não existe os clientes e os servidores. Cada pontinho é um servidor. Ou seja, eu aqui em casa eu sou um servidor, vocês também aqui é um outro servidor, aqui é um outro servidor, aqui é um outro servidor, aqui é outro servidor. O que que acontece se eu desligar aqui o meu micro? Eu estou rodando aqui a blockchain e falar, vou desligar meu micro, estou de saco cheio. Nada vai acontecer, porque todas as outras pessoas continuarão nessa rede distribuída, tá? Eu estou explicando bem simplificadamente para vocês fixarem o conceito do que é uma rede distribuída. Então, vocês pensam que cada computadorzinho ligado na blockchain não é só um cliente, ele é realmente um servidor, tá? Então, aqui vem um pouco para que vocês fixem esse conceito. Ó, cada computador é um nó na rede, a estrutura de redes que não há um servidor central e todos nós somos responsáveis por armazenar e manter a base de dados, ok? E como que a gente armazenha essa rede de dados? Agora eu começo um pouco a torturar vocês, tá? A hash, vocês vão ver qualquer blockchain que vocês forem consultar, vocês vão ver esse numerão aqui, né? E aí vocês vão se assustar. Vão pensar, nossa, mas o que é esse numerão? Esse numerão, ele é uma função matemática, ele é um algoritmo. Algoritmo, eu vou confessar uma coisa com vocês, quando eu comecei a estudar, eu achava que algoritmo era um só que existia nessa vida, que é aquele da inteligência artificial, que eu vou comprar um carro, eu falo para alguém, eu vou comprar um carro e começa a disparar no meu celular, compre um carro, vem aqui carro, nananã. Eu achei que só isso que era algoritmo, não. Algoritmos são vários programinhas, várias funções matemáticas e cada um tem a sua funçãozinha. Esse algoritmo hash, a função dele é o seguinte, tudo que eu incluir aqui, ó, eu posso escrever só uma linha, vamos lá, eu posso escrever só um J, ou eu posso só dar um espaço, qualquer coisa, eu posso escrever um livro, ele vai fazer um cálculo e vai me retornar nesse monte de algoritmos aqui alfanuméricos, tá? Esse algoritmo, a gente chama que é uma fingerprint, né? É uma impressão digital. Ela só existe uma para aquele dado. Então, a letra A sempre vai me retornar com essa hash. Se for um B minúsculo, sempre vai registrar com essa hash. Outra questão interessante, qualquer dígito que eu escrevo aqui, vocês percebem que muda drasticamente aqui a hash. Então eu percebo, assim, que houve uma alteração, não é porque, como o golpe dos boletos bancários, que eles mudam ali um numerinho, outro numerinho, a gente nem percebe, né. Aqui dá para perceber, porque realmente a função é muito drástica quando você altera a hash. Por que que eu estou falando tudo isso? A gente vai ver agora, a gente já vai juntar tudo, tá. Então, guarde um pouquinho aqui a hash, vocês já viram o que é a função hash. Agora a gente vai começar a ver o que é a blockchain e os bloquinhos deles, né. A gente já viu que tem aquele registro contábil, etcétera, a gente vai evoluindo aos pouquinhos.
como é que funciona os dados da blockchain, tá? Então, blockchain, bloco encadeados. Então, aqui eu tenho o bloco 1, aqui eu tenho o bloco 2, aqui eu tenho o bloco 3. Então, bloco 1, escreve aqui, A transferiu 2 bitcoins para B. E aqui eu vou colocando todas as transferências que vão acontecendo dentro dessa rede. Lembra que a gente comentou que é um dinheiro que é nosso, que é a gente que tem o controle, etc, etc. Então aqui é o meu livro Razão. Eu estou escrevendo o que está acontecendo. Cada bloco ele vai ser fechado por essa hash, tá? Então aqui eu terminei esse bloco, então esse bloco, a hash dele é essa. No bloco seguinte, o que vai acontecer? Ele vai repetir a hash do bloco anterior e vai criar a sua própria hash. No bloco 3, vai copiar a hash do bloco 2 e vai criar a sua hash. Ou seja, essas hashes, elas são as nossas páginas dos blocos. Lembra no livro Razão, que a gente tinha 140, 141? Aqui é a mesma coisa, só que vai ser pela hash. E o que me dá segurança? A segurança é exatamente aqui, porque se eu mudar alguma coisa, vai mudar drasticamente, todo mundo vai perceber, aqui já é travado depois que minera, né? E vão perceber que houve uma alteração naquele bloco, naquele nó. E o que acontece quando acontece isso? Lembra que eu falei para vocês, são vários distribuidores? Se um nó não está batendo os dados com a demais rede, aquele nó é derrubado da rede. Então só é validado esses nós que estão realmente seguindo esse encadeamento. Tá bom? Aqui é a formação das transações. Prometo que já vai acabar essa parte mais técnica, tá? A gente já vai conseguir entrar de onde que vem os ilícitos, tá? Aqui, para você ter certeza que uma transação foi confirmada, ou seja, eu acabei de transferir um Bitcoin para vocês. Vocês têm que ir lá no bloco, ver se foi registrada já no bloco, que bloco que está esse registro, tá? E aconselha-se ainda que a gente espere pelo menos um registro de 6 blocos antes de confirmar essa transação, tá bom? Deixa eu só ver se vocês estão acompanhando, se já tem 1.300 perguntas aqui, eu estou disparando. Eu vou apresentar também meu gato, que está aqui enchendo o saco, tá? Ele não aguenta ver a câmera aberta. Cada computador que rodar uma cópia da blockchain, senão não significa que cada computador está sendo um cliente servidor. Transacionando a blockchain não significa necessariamente que esteja rodando um nó. Isso, Maurício. O que o Maurício está comentando aqui, eu comentei em linhas gerais que cada nó ele estaria ali copiando a rede blockchain, etc. Mas esses são os nós mineradores. Eu também posso somente acompanhar a rede blockchain, mas não necessariamente ser um nó. Tá? Quando eu coloquei aquela questão da rede distribuída, foi para que vocês entendessem o conceito de uma rede distribuída, partindo do pressuposto de que todos ali são os nós, e são os nós ou mineradores, ou os nós que colaboram mesmo, fazendo ou o light noding, ou o full node, descendo todos os dados, ou um dado só. Mas, obviamente, por exemplo, eu mesmo faço transações na blockchain, eu não sou um nó, eu só estou ali como cliente, e nada impacta se o meu micro estiver ligado ou não ligado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Para qualquer um acessar, desculpa, mas é um assunto novo. Essa consulta da hash está disponível para qualquer um acessar? Inclusive, Amanda, isso daí, a hash é o princípio, não sei se vocês já ouviram falar, a maioria aqui são advogados também, de registro de provas na blockchain, etc., parte desse pressuposto. Você faz o registro, você recebe aquela hash. E aí aquele arquivo, se for alterado em qualquer coisinha, você consegue perceber que alguém alterou. Isso daqui era muito usado antigamente, e até hoje também, em alguns antivírus. Então, por exemplo, a Microsoft lança um novo pacote Office. Então eles falam assim, olha, esse pacote Office vem com essa hash. Aí daqui a pouco alguém vem e fala assim, olha, eu tô aqui com o pacote Office, é original, nananã. Para eu saber se tem alguma coisa ali, algum vírus, eu vejo os dados dele e vejo se bate com a hash do original. E eu já consigo ver se houve alguma alteração naquele arquivo, naquele pacote Office, por exemplo. Tá bom? Deixa eu ver se vocês anotaram alguma coisa aqui. A origem dos dados na blockchain. Eu vou até ajudar um pouquinho.
Depois, se vocês quiserem, eh, esse esse site aqui que eu acho bem bacana para vocês, é uma contribuição aqui, ó, a colinha, tá? Aí vocês brincam um pouquinho, ele tem aqui a hash, bloco, distribuição, vocês apertam aqui também, vê como é a mineração, etc, etc, tá? Eu não vou me aprofundar muito, senão a gente acaba não tendo tempo, mas depois vocês brincam um pouquinho disso, tá? Além da gente ter a hash, a gente tem também a criptografia, né? O que que é a criptografia? Também é algo antigo, Satoshi não criou a criptografia. Quando falo em criptografia, vem aqui com os antigos gregos e aqui a cifra de César, que é a mais clássica de todas. O que que ele fazia? Ao invés de escrever A, eu vou escrever C, ao invés de eu escrever B, eu vou escrever D. Isso daqui parece até, me lembra diário, quando eu tinha um diário lá, aborrecente, 15 anos, eu escrevia as palavras de trás para frente, ou então eu comia as vogais, achando que eu estava arrasando, que ninguém ia ler aqueles segredos que depois eu fui ler, depois de adulto, eu falei, nossa, que bobagem que é isso daqui, né? Mas não deixa de ser uma espécie de criptografia também. E a blockchain, ela utiliza um tipo de criptografia utilizando chaves públicas e chaves privadas. Eu não vou, assim, super me aprofundar o que que é isso, porque também a gente demandaria muito tempo e aí ficaria muito técnico, vocês falariam: "Pelo amor de Deus, né, sai daqui". Mas o que que acontece? A chave pública, também esse tipo de criptografia chamada criptografia assimétrica, é o endereço da minha carteira, tá? Quando eu falo minha carteira dentro de uma blockchain, eu estou usando o exemplo como a Bitcoin, não é que eu estou defendendo o Bitcoin, é que a Bitcoin, além de ser o primeiro que foi criado, né, lá em 2008, é o único que até hoje não tivemos nenhuma surpresa, não houve uma parada, houve só um bugzinho, mas foi rapidamente consertado, ou seja, está aí há mais de 10 anos rodando com sucesso. Então, é utilizado esse tipo de exemplo, mas sem falar se a moeda é boa, se a moeda é ruim, a gente está focado aqui na tecnologia. Então, qual que é, quando eu falo meu endereço Bitcoin, minha carteira, a gente está falando como se fosse a nossa conta corrente, tá? Então, associam carteira à conta corrente. Então, hoje em dia, eu falo para vocês aqui, minha conta corrente no meu banco é esse daqui. É público, né? Quem quiser saber, sabe, e eu posso divulgar. Mas a minha senha, que é a chave privada, eu não divulgo para ninguém. Então, é exatamente isso que acontece também na blockchain. Tem a chave pública e a chave privada. Aqui é um esquema bem rapidinho, né, que a gente faz a criptografia com a nossa chave pública e depois ela é descriptografada com a chave privada do destinatário, tá. Não vou me aprofundar nisso daqui, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, o WhatsApp também funciona dessa forma. Com as 2 chaves, a gente utiliza a nossa chave pública, que seria o nosso número de celular, e a chave privada, que é a nossa senha, isso tudo ele roda na rede, eu não sei se vocês já perceberam, né, o WhatsApp ele vem assim, é criptografado de ponta a ponta, a gente já teve umas discussões judiciais que queriam que, quebrasse essa criptografia para que soubesse o que estava traficando na rede, e o WhatsApp fala: "Não, isso que está traficando na rede eu não consigo descriptografar, porque só quem tem a chave privada que consegue descriptografar esse texto que está sendo, veiculado aí na rede, tá. A mesma coisa acontece com as blockchains, tudo que está circulando ali na rede, ela é criptografada, e só consegue ser descriptografada quando chega ao seu destinatário. Aqui, eu estou falando direto da rede do Bitcoin, mas aqui eu trouxe para vocês outras redes da blockchain, tá. Todas essas daqui são públicas, tá. Então a gente tem, ó, Bitcoin, Ethereum, a Tether, blá-blá-blá, que são todas criptomoedas, né, muitas pessoas também falam que são os tokens nativos de cada blockchain, mas pensam ilustradamente agora no que eu estou falando para vocês, que, por exemplo, aqui, o Bitcoin, ele roda na blockchain do Bitcoin. A rede Ethereum tem a criptomoeda que é o Ether, e a blockchain é a Ethereum. Então cada rede ela vai cada criptomoeda tem a sua própria rede blockchain com algumas diferenças entre uma e outras, tá? Só para vocês terem aqui uma noção da grandeza que a gente
a gente tem hoje nós temos aqui, ó, 21.800, deixa eu só fechar isso aqui que fica escurinho. 21.816 criptomoedas em circulação. Isso tudo porque quando o Satoshi ele criou o Bitcoin, ele criou um open source, é aberto o programa do Bitcoin. Ou seja, entre aspas, né, tem um modelão lá da criptomoeda. Falando bem em termos chulos aí, eu posso criar a criptomoeda Dani, eu pego lá o modelão do Satoshi, mudo lá de Bitcoin para Dani e ponho para rodar isso daí, tá? Não é assim mesmo que funciona, mas é uma plataforma, é um padrão que dá para você acabar criando as criptomoedas. Hoje ela tem, olha, o mercado, eu não sei nem como falar isso aqui, deve ser 4 trilhões, 4 trilhões de volume, então é um mercado, assim, imenso a ser explorado. A rede privada, a rede pública, vocês viram que eu venho aqui, eu olho, quer dizer, não olhei, mas eu posso bater aqui na do Bitcoin, por exemplo. Eu entro aqui cadê o Blockchain Explorer aqui? Eu não sei onde tá aqui. Nananana. Não, não era isso que eu queria mostrar para vocês. Espera aí, espera aí, espera aí. Não, eu vou entrar de uma outra forminha aqui que eu aqui é a rede da blockchain. Vamos ver se ele entra agora o Bitcoin. Então aqui o Bitcoin tem aqui as últimas transações que foram efetuadas. Olha aqui as hashes, gente. Por isso que vocês têm que entender sempre o que é uma hash. Então, aqui, por exemplo, esse endereço, vamos ver aqui uma conta qualquer. Ó, isso daqui é uma conta, né? Quando eu falo que as transações elas são públicas e qualquer um pode consultar, eu peguei aqui uma carteira qualquer, que eu não sei de quem é, então eu sei que essa carteira fez 2 transações, ó, eu já sei para quem que ela transferiu, quanto que ela transferiu e quando que ela transferiu, tá? Isso daqui é um caminho sem volta, porque daí eu começo a brincar e falar, deixa eu ver essa carteira, e por aí eu vou indo. Então vocês vão perceber que essa transação, aquele exemplinho que eu falei para vocês, é bem simples, ó, já fechou com essa hash, então a gente não consegue mais fazer nenhuma alteração, tá? Isso daqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E também a gente tem as blockchains privadas. Diferentemente das públicas, a principal diferença é que elas não têm uma criptomoeda, elas têm tokens e não é aberta para todo mundo. Então, por exemplo, a Quorum, ela fez uma blockchain e ela só deixa entrar os grandes bancos, né? Eles fazem as transações entre os grandes bancos e só abrem aquilo que interessa a eles participar, tá? E é com essas redes privadas também da blockchain, utilizando desse sistema de que a gente distribui as informações pelo mundo inteiro, é que a gente consegue fazer vários incrementos aí tecnológicos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? E a gente tem a rede federada ou híbrida que funciona tanto com a blockchain pública como com a privada também. Aqui, hard de mineração, a gente entraria numa outra discussão, porque principalmente em relação ao Bitcoin, que para fazer os cálculos, para fazer esses fechamentos dos blocos, eles exigem uma energia muito grande. Eles utilizam essa maquininha aqui, que se chama ASICS, que ela só roda isso, ela só faz esses cálculos, e para mantê-la precisa de um ar-condicionado assim imenso. A gente tem aí fazendas que a gente chama fazendas de mineração no gelo, né? Na Islândia tem algumas imagens bem bacanas, tá embaixo de uma geleira, eles estão lá com uma fazenda de mineração, tá? Aqui tem um videozinho, eu não vou passar aqui para vocês, que senão não vai dar tempo, mas entra depois nesse site e aí ele faz um resuminho bem bacana, eu vou colocar para vocês, é uns minutinhos só. Calma aí.
Eu vou colocar aqui nas anotaçõezinhas de vocês, para que depois vocês vejam, assim, um resumão de tudo que a gente comentou aqui. Como é que está o nosso chat? Tá, o pessoal tá só fazendo a lista de presença. Continuando, a gente entra aqui no conceito de criptomoedas, tokens, NFTs e metaverso, tá? O que que é uma criptomoeda? Eu já comentei com vocês, né, uma espécie de dinheiro digital, já mostrei esse site aqui, onde tem várias criptomoedas, com várias destinações, e aí a gente tem uma série de polêmicas também, né? Aqui a gente tem a favorita do Elon Musk, que é o Shiba Inu, que ele tem um outro também, o Dogecoin, ele fica falando um monte de coisa, a moeda sobe, desce, é especulativa. A gente tem criptomoedas muito associadas, aí a gente começa a entrar um pouquinho na questão de ataques, né, de DNS, onde travam as empresas e pedem que seja transferido em criptomoedas, enfim. Polêmicas à parte, a criptomoeda nada mais é que uma espécie de dinheiro digital elaboradas dentro daquele conceito de Satoshi Nakamoto 2008. Tokens, a gente também ouve muito falar em tokens, né, principalmente dos NFTs, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas vocês têm que pensar que tokens não é só NFT, tá? Ele é um instrumento portador usado para transferir. Aqui eu trouxe uma série de exemplos de tokens que estão sendo, não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa, tá? Mas aqui para vocês terem uma ideia, por exemplo, essa empresa aqui, eles transformaram consórcios, né, não sei se vocês lembram dos consórcios, que tinha aquela a gente contribui todos os meses, e aí tem os sorteios dos prêmios, geralmente as pessoas compravam carros, até hoje ainda tem isso, né. Essa empresa fez exatamente todo esse sisteminha, mas tudo através de um token registrado na blockchain. Eles têm aqui precatórios, o pessoal do público aí do judiciário vai saber bem o que que é um precatório, mas em termos bem leigos, precatórios são créditos que a gente tem do governo, né, então você ganha ação contra o governo, mas você não ganha o valor, eles te dão uma carta de crédito. Só que você demora 20.000 anos para você receber esse crédito. Então o que que algumas empresas fazem? Eles compram esse crédito com deságio, né, então eu tenho um crédito com o governo de R$ 1.000, eles chegam para mim e falam assim: "Olha, eu vou te pagar R$ 200, mas eu estou te pagando aqui à vista, tá bom?". "Ah, tá bom". E eu passo o direito para ele vai receber esses R$ 1.000, mas vai saber quando. Foi o que essa empresa fez. Ela comprou esses precatórios e aí ela põe tokens, divide, põe um pedacinho desse precatório para quem comprou dentro de uma carteira, e a hora que receber já dispara em todas as carteiras e todo mundo recebe esses precatórios, seja lá quando que for. Tem aqui uma rentabilidade, uma questão aí também, um investimento, que a gente não vai entrar dentro desse mérito, tá? Mas só para entender, começa desenvolvimento também, tudo isso dentro de uma blockchain onde são criados esses tokens. Aqui nós temos os 5 principais tipos de tokens, tá? Então a gente já tem tokens com ativos negociáveis, ações de empresas já sendo feitos através desses tokens, através da blockchain, através da tecnologia que a gente acabou de falar. Vendas de ingressos, a gente já está vendo bastante, que são os utility tokens. Alguns shows já estão vendendo com tokens, então hoje em dia, ao invés da gente ter aquele QR Code, a gente vai ter os tokens, a gente vai apresentar as nossas carteiras. Outro, equity tokens, que também é tipo de ações de empresas, os NFTs, que a gente tanto ouve falar, que já são mais a parte mesmo de artes, música, jogos, e também os payment tokens, que são os meios de pagamentos, tá? Esses daqui são os 5 principais que existem e estão sendo muito utilizados hoje em dia. NFTs, tá? Os NFTs, eles começam a entrar um pouquinho nessa parte dos ilícitos e vocês vão entender um pouquinho por quê. Eu primeiro vou falar aqui para vocês, né, os 10 NFTs mais caros que já foram vendidos. Eu não vou aqui discutir obra de arte, né, mas vamos lá. Número 5, vendeu esse CryptoPunk por 23 milhões de dólares. Esse outro NFT, nananã, por 28 milhões
de dólares. A gente teve essa venda aqui de 52 milhões, esse outro de 69 milhões de dólares. E por último, até hoje, o maior vendido é esse de 91 milhões. E aí isso daí começou a criar uma certa desconfiança, né? A gente entende que obra de arte é obra de arte, a gente tem aí Mona Lisa, etc. Mas eu, sinceramente, eu não sou muito, sendo já um pouco crítica, né? Mas eu não acho que, por exemplo, essa obra, eu não pagaria 91 milhões nessa lua, com essa outra lua, sei lá o que, numa NFT. E aí você começa a desconfiar, né? Tcharam! NFTs e a lavagem de dinheiro. E aí veio, eu peguei duas notícias, uma delas agora que já lavagem de dinheiro com NFTs já teria chegado a 8 bilhões de dólares, e uma outra que é popularidade impulsiona lavagem de dinheiro e o wash trading. E aí vocês falam assim, nossa, mas você acabou de falar para gente que a blockchain é aberta, é transparente, os registros são imutáveis, etc, etc. Como é que o povo está lavando dinheiro com NFTs, né? E aí vem aqui a dúvida, como isso acontece? E aí vem o nosso gato da noite, só para brincar um pouquinho com vocês, ele também está tentando descobrir como que isso acontece, como é que ele tiraria a bolinha aí de meio desse brinquedinho, tá? Acontece o seguinte, tem esse relatório aqui feito em 2021 para Chainalysis, e eles falam o seguinte, olha que bacana, eu vou resumir tudo que ele está falando. Lembra que eu falei para vocês das carteiras de dinheiro que a gente cria, as carteiras, etc. Então, o que as pessoas fazem? Eu crio uma NFT, então eu pego ali meu gatinho, aliás, eu tenho uma NFT da minha gatinha, e associo ela a uma carteira. E eu falo para todo mundo: olha, gente, esse NFT, esse é meu gatinho, fui eu que criei. Olha, vocês já viram lá na aula, eu tirei fotinho desse gatinho amarelo, coloquei ali NFT, é meu, pá, estou vendendo por 100 milhões de dólares. Aí o que eu faço? Suponhamos que eu seja uma bandida, né? Não sou, gente, eu tô aqui dando aula com Covid, né? Eh, eu crio uma outra carteira, eu tenho um dinheiro então que eu preciso esquentar. Eu tenho 100 milhões lá que eu consegui do tráfico, por exemplo, que eu preciso esquentar. Eu crio uma carteira, não me identifico quem eu sou, e eu mesma compro esse NFT do meu gatinho, tá? Só que daí, quando entra na minha conta verdadeira, meu gatinho, eu falo: "Gente, olha, eu vendi esse NFT por 100 milhões". Eu vou lá no meu IR, eu declaro esse recebimento, inclusive eu recolho imposto de renda sobre isso bonitinho. Vocês concordam comigo que eu acabei de esquentar 100 milhões? Eu mesma, né, porque eu tinha uns 100 milhões aqui que eu deixei embaixo do meu colchão, não sabia o que fazer, eu criei essa carteira e eu mesmo comprei uma NFT. Não vou dizer para vocês que todas as NFTs acontecem isso, eu defendo sim que tem NFTs que são fantásticas e que elas não vendem somente a arte, mas elas vendem a experiência. Então, por exemplo, tem aquelas as Bored Apes do Neymar, que as pessoas que possuem aqueles macaquinhos que pagam milhões, eles têm acesso a muita coisa, restaurantes, etc., um clube super fechado, então ele teria alguma utilidade também. Mas, nesse relatório aponta exatamente o que eu estou comentando com vocês. Por exemplo, ele pegou um caso de um vendedor que ele conseguiu realizar 830 vendas para ele mesmo, tá? Então aqui todas as vendas que eles conseguiram, que ele mesmo fez, é isso, esse esqueminha que eu comentei com vocês. Eles identificaram que aqueles 100 milhões vieram de uma carteira que também era minha, e a gente vai ver que isso é rastreável dentro da blockchain, ou seja, ele estava esquentando dinheiro com essas NFTs, tá? Aqui depois ele amplia esse estudo para 262 usuários que venderam NFT, aprenderem não lucrou. Tem outra questão também interessante, ó, porque cada NFT que a gente lança, a gente tem que pagar umas taxas, etc. Então, a gente, para lavar o dinheiro, tem que ser uma coisa bem gorda mesmo para valer a pena também o crime, tá? Mas eles detectaram que também tiveram lavadores de dinheiro que não conseguiram lucrar, mas aqueles que lucraram, lucraram e lucraram bem, tá? Então, por exemplo, ó, os lucrativos, eles detectaram 110 endereços que eles conseguiram lucrar 8 milhões de dólares. Também eles conseguiram detectar 152 lavadores que ficaram em prejuízo, né? Não conseguiram lavar o dinheiro e ainda tiveram que pagar.
e no total aqui 262 casos estudados, tá. Esse também eu vou deixar lá na colinha de vocês, que eu acho bem interessante. Depois vocês leem esse relatório um pouquinho mais. Calma aí que eu fiz uma bobagem aqui. Eu vou abrir o link, fica mais fácil do que eu ficar ali me matando para copiar, porque para baixar esse relatório, eu acho sacanagem eu disponibilizar para vocês, porque eles querem os dados, eles têm não tem almoço de graça, né, eles querem depois fazer uma mala direta, ou o que quer que seja, aí fica ao critério de vocês, mas é bacana vocês depois terem acesso a esse relatório. Deixa eu aproveitar que eu saio um pouquinho e ver se tem alguém que perguntou e tomar meu super chá aqui, mas eu acho que tá tudo. Ou tô indo muito ruim, ou vocês estão entendendo assim perfeitamente tudo que tá acontecendo, hein? Ah, Bruno, quando der esses problemas, eu vou passar aqui de novo o link. Dá um F5, tá? Porque às vezes o programinha, como tem muita gente acessando e muita gente mexendo, ele dá um pau, tá? Eu coloquei de novo aqui o endereço, o seu endereço está certo. Dá um F5 de novo que ele volta à vida. Desculpa, gente. Continuando. Aqui eu venho com o despertar da força, né, gente? Também as NFTs não é o grande vilão da blockchain. Eu não quero que fique aqui associado que tokens, NFTs só servem para fazer a lavagem de dinheiro, tá? Eu trouxe aqui alguns casos bem interessantes que estão sendo utilizados. A gente teve esse em Nova York, que aconteceu uma intimação judicial via NFT. É muito interessante. Aqui já vem até o despacho do juiz. Então eles converteram isso numa NFT e dispararam isso na carteira da pessoa que eles estavam procurando. Então eu diria que é uma forma positiva de utilização da NFT. Aqui uma outra utilização, e aí vem um exemplo nacional, e eu adoro dar exemplos de empresas aqui, de startups que estão aí batalhando na blockchain e vindo com ideias fantásticas. Uma dessas é do Chefs Group. Eles transformaram profissionais em NFTs. Então, por exemplo, você é um diretor comercial de uma multinacional, etc., e você quer disponibilizar 2 horas da sua semana para fazer algum outro projeto, né? Aliás, hoje a maioria das pessoas tem sempre um que a gente chama plano B, mas eu não gosto de utilizar muito a palavra plano B, eu digo um plano paralelo. Então, eu quero o meu plano paralelo, quero utilizar 5 horas do meu fim de semana para fazer um projeto em alguma outra empresa. Ele transforma isso em NFT, essas horas, ele já dá os valores que ele quer disponibilizar, e as pessoas que de repente, as empresas que não têm como contratar esse profissional, porque é um profissional caro e a gente tem os problemas trabalhistas, etc. Mas eles conseguem contratar a hora da pessoa e pagar isso tudo via blockchain, etc. A gente afasta todas as questões trabalhistas, porque fica bem claro que eu estou pegando só o tempo dele, ele que disponibilizou aquilo, etc, etc. Então, é uma coisa bem interessante e fica tudo registrado na blockchain. Então, esse profissional, se amanhã ou depois quiser entrar com uma ação trabalhista, você até prova que não, mas olha, ele trabalhou 1 hora naquela empresa, 2 na outra, 3 na outra, 4 na outra, não era só comigo, e tá tudo ali registradinho, tá? Uma outra empresa também nacional e que eles estão com esse projeto que eu acho fantástico, eles simplesmente tokenizaram uma propriedade imóvel, um imóvel mesmo, e eles estão vendendo esse imóvel. Isso é uma série de discussões que tem, mas eu vou falar o que está acontecendo, tá? Eles tokenizaram os imóveis e eles estão vendendo esses imóveis via tokens. Então eu quero comprar só 20% do meu apartamento, de um apartamento, eu vou lá e compro 20% do apartamento, como aconteceu com essa senhora. Ela foi lá, ela comprou a 20% por 140 mil, alugou e agora ela recebe o aluguel desse apartamento. Amanhã depois, se ela quiser comprar mais 40%, ou até mesmo se ela chegar a 100%, puder morar nesse apartamento, é uma forma de aquisição do imóvel via token, também com todos os registros na blockchain. Aqui eu trago para vocês que já esse foi um grande passo, porque eles conseguiram fazer o registro da hash
Lembra que eu falei para vocês? Agora está aqui a importância. Por que eu ensinei para vocês a hash? Eles fizeram o registro desse token, dessa transação toda dentro da matrícula do imóvel. Eles tokenizaram essa propriedade. Isso daí também é uma discussão infinita, mas enfim, eu estou falando já o final da história, já fui para o último capítulo. Mas está aqui o registro, a hash que foi registrada lá na blockchain, e a partir disso eles estão fazendo a venda desse imóvel, tá? Há um provimento... Licença, boa noite. Opa, boa noite. Oi, prof, tudo bem? Me ouve bem? Não, ouço bem, pode falar, Davi. Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade de estar participando aí do curso, achei bem interessante, é uma coisa que eu sempre quis dar o foco, né? Eu achei interessante essa questão da TIPS que tu trouxe, da NetSpaces. Eu sou analista de operações de negócios da NetSpaces. Ah, que legal. Eu não tinha conhecimento que isso já estava sendo incluído em cursos ou algo do tipo, sabe? E é bem legal ver essa participação tanto da NET quanto da TIPS, né? Para esse tipo de informação, sabe? Ah, sim, eu trago, Davi, eu trago como exemplo, eu não vou nem entrar muito no mérito, porque senão parece que eu estou fazendo propaganda, mas realmente eu acho que é um case muito de sucesso, eu sempre cito. Opa! Desculpa, prof, pode continuar. Não tem problema. Perdão. E porque é um exemplo de tokenização que eu acho que tem a NetSpace, tem outras empresas que têm feito isso, a gente tem aí um relato também na Inglaterra, que eles fizeram a tokenização do edifício inteiro, e também foi bem viável, e eu acho que esse provimento que o TJ do Rio Grande do Sul ele acabou reconhecendo isso, também outra liçãozinha para vocês depois lerem o provimento na íntegra, ele fala um pouquinho de tokenização, dos criptoativos envolvidos, etc., como que isso aconteceu, tá bom? Eu agradeço a participação, Davi, mas eu não posso me aprofundar nesse assunto que não é o foco do curso. Eu trago para eles para mostrar as coisas positivas que existem dentro também da blockchain, não só aquelas questões da lavagem. Sem problema, prof. Muito obrigado, achei bem bacana. Metaverso, gente, para quem não sabe, né, todo mundo fala, metaverso, vem aqueles óculos, etc, mas o que vocês talvez não saibam é que o metaverso é blockchain, tá? Então, por exemplo, a gente tem eu trago aqui 2 representantes do metaverso, o Sandbox e o Decentraland, que eles estão aí vendendo terrenos, etc, tudo com tokens, né? Aqui tem um vídeo bem interessante, depois, se vocês quiserem assistir, do nosso rapper, e ele conta um pouquinho como que isso está acontecendo, do Snoop Dogg. Ó. Eu não vou passar para vocês porque senão vai ficar muito extenso. Recomendo que vocês assistam. Então as pessoas estão vendendo terrenos no metaverso. Para você ser vizinho hoje do Snoop Dogg, você paga realmente uma grana pesada, tá? Tá tendo várias discussões, não só dessas vendas desses terrenos, dos metaversos, mas a gente tem visto aí também questões de assédio, etc. E eu vejo que tá evoluindo, tá? O Decentraland, depois vocês, para quem quer tomar um pouco de conhecimento melhor do metaverso, o Decentraland é bem facinho de criar o seu avatar e vocês começarem a brincar um pouquinho de metaverso. Não precisa ter aquele óculos, tá? Vocês conseguem entrar. Olha, alguém anotou o provimento. Muito bem, pessoal. Gostei de ver. Eu desafio vocês, essa parte, gente, que é um pouco direito digital, né, que a gente está aí comentando, a gente tem que desestigmatizar, né, fazer a disrupção mesmo daquilo que a gente está tradicionalmente acostumados no direito, de ter a doutrina, o Pontes Miranda, e a coisa aqui é acerto e erro, tá? Obviamente dentro de uma segurança. Então, quando eu falo para vocês, entra no Decentraland, cria ali um avatarzinho bem bobinho, né, não precisa nem grande arte, e começa a brincar, ver quais os eventos que tem, entra nos eventos, isso é gratuito, tá? Vocês não precisam, para fazer isso que eu estou comentando com vocês não precisam comprar nada, não precisam gastar um dinheiro, então acho que vale a pena para vocês começarem a ter esse contato, né? Para começarem a entender do que a gente está falando, e a partir daí, entender o que acontece. E aí eu falo o que acontece, porque a gente já teve aí também essas questões de operações deflagradas no metaverso, né? Tanto é que a gente fez vários memes, né?
como é que eram os avatares da Polícia Federal, etc. Mas olha aqui que interessante, né, entrando no mérito aí do curso, a gente já teve buscas no metaverso, gente, olha que loucura. Suspensão de 4 canais e 90 vídeos retirados no ar, ó, alega ter feito sua primeira apreensão no metaverso. Só para eu matar a curiosidade de vocês, a apreensão não é nenhum avatar da Polícia Federal, tá? Nessa reportagem, depois vocês quiserem assistir com mais calma, mas eu acho interessante como que a polícia trabalha nisso, né? Vocês vão ver aqui as imagens, aqui, ó. Isso é a apreensão que a Polícia Federal está fazendo. Vocês estão vendo que não tem mais aquele negócio, né? Lembra do japonês da Receita Federal? Não tem, ó. Tá tudo aqui, ó. Eles estão fazendo um grande, parece até um hackathon, né? Eles estão aqui fazendo as apreensões dentro do metaverso, ó. Tudo digital. Os micros trabalhando aqui, ó. Ó o pessoal trabalhando. Você vê, tem umas imagens aqui que o pessoal tá meio que na cozinha, ó, aqui, ó, tá meio que em home office, estão fazendo apreensão no metaverso. Olha como mudam as coisas, né? Eu acho bem interessante essa matéria e como que os instrumentos estão mudando. Depois vou colocar aqui também para vocês verem com mais calma a atuação da Polícia Federal e essa questão também da lavagem de dinheiro que a gente está assistindo é nesse estilo que está acontecendo, tá? Não tem mais tanto 6 horas da manhã. Lógico que tem apreensão de máquinas, etc., mas é muito mais aqui no digital, ali o cara tomando a sua Coca-Cola em casa, ali na cozinha, do que efetivamente dentro dos lugares, tá? Aqui, pessoal, a gente vem para a segunda parte da aula, criação de carteira de criptomoedas. Eu queria, antes de fazer isso, saber um pouquinho de vocês, quem aqui já tem carteira de criptomoedas, se vocês querem aprender mesmo, se a gente querem pular um pouco isso. Como é que tá a maioria aqui? O Bruno já falou que tem. Só levanta a mãozinha assim, sabe essa mãozinha aqui de perguntas? Quem tem carteira de criptomoedas, levanta a mão. Ó, gostei dessa ideia. A gente está com 83 participantes e eu estou vendo aqui 2, 4, 5, 7, 8. Eu diria que pouca gente tem mesmo, né? Pessoal, agora, quem já tem a carteira, eu vou pedir um pouco de desculpas, mas eu vou ter que dar uma explicadinha, porque a maioria aqui não tem carteira de criptomoedas, tá? E eu acho muito importante que no decorrer do curso, hoje, como é a primeira aula, vocês já abram a carteira de criptomoedas de vocês tiram as suas dúvidas com o nosso super note ali compartilhado, tá? Na realidade, eu criei para vocês, para não misturar muito, um outro notezinho, só da carteira de criptomoedas. Como o curso é rapidinho, não daria para eu fazer passo a passo com vocês. Então, o que eu. Ó, peguem essa outra notinha que eu estou passando aqui no chat para vocês. Eu não teria tempo de ficar fazendo passo a passo, etc, etc. Então, eu já fiz aqui toda a colinha para vocês, tá? De novo, cabeçalho, meus dados, né? Criação da carteira de criptomoedas, tá? Então aqui vai ter todos os passos a passo, vocês vão depois entender melhor. Eu vou passar o slide um pouquinho rápido, mas depois vocês façam com calma e aproveitam essas anotações para vocês trocarem o número da carteira de criptomoedas de vocês e vocês conseguirem fazer a troca, tá? Porque eu explico para vocês, vocês não precisam ter dinheiro de verdade, tá? Até porque o Bitcoin aí, o Ethereum estão com umas cotações bem altas para a gente poder ficar brincando, né? Tem uma criação de dinheirinho de testes, tá? Aquele dinheirinho do banco imobiliário. Então vocês conseguem fazer essa troca sem gastar nenhum dinheiro. Mas aqui passando bem por cima, gente, a carteira mais popular e a mais usualmente que as pessoas utilizam é a MetaMask, tá? Tá aqui, vocês não precisam ficar anotando, porque eu coloquei tudo aqui, os sites, vão anotar os 12 nomes, etc. Mas vocês entram aqui, façam o download dela, tá? Eu desinstalei a minha só para poder instalar.
Usem o Chrome, tá? Porque você... Ah, não, eu não desinstalei. Espera aí, deixa eu remover. Eu odeio derrubar minha carteira, porque depois eu tenho que começar tudo de novo. Mas enfim, vocês colocam como uma extensão no Chrome, então vocês têm que estar com o navegador do Chrome ativo. Então adicionei a extensão. Professora, desculpa, mas não tá aparecendo pra gente. De novo, gente. Isso. Não, e não tem que pedir desculpa, não. Tem que... é que eu fui perguntar pra vocês, eu fui ver as mãozinhas e fiquei encantada com as mãozinhas, todo mundo piscando. Agora sim, né? Obrigada, minha super assistente aí que de novo me falou. Bom, então acho que eu nem mostrei pra vocês o bloquinho de notas que eu criei, tá? Eu tô aqui falando... Eu criei um outro bloquinho de notas compartilhado para vocês, tá? Do pai de RaiseUp, também só da criação de carteira de criptomoedas. Então vem aqui. Deixa eu só lhe dar uma carregadinha. Lembra que eu falei para vocês que às vezes ele descarrega, né? O cabeçalho, meus contatos. Aqui tem o passo a passo para que vocês criem. Inclusive já tem o meu nome e o meu número da carteira de criptomoedas. E depois eu falo para vocês, à medida que vocês forem criando as carteiras, coloca o nome de vocês e o número da carteira para que vocês consigam fazer essa troca de dinheirinho, tá bom? Então aqui, bem-vindo ao MetaMask. Não sei o que, concordo, obviamente que vocês vão ter que ler. Eu vou aqui dizer que, não, eu não tenho uma nova carteira, tá? Se eu já tivesse, vocês viram que eu brinquei, não, eu derrubei a minha. Eu já tenho uma carteira, tá? Então eu tenho que anotar essas frases e eu conseguiria reativar minha carteira aqui. Mas vamos supor que eu seja vocês e eu não tenho uma carteira. Então aqui eu crio uma senha, eu vou criar qualquer... Aqui é uma senha qualquer, tá, gente? Qualquer não, né? Vocês também não vão colocar o que eu vou escrever aqui. Teste 1, 2, 3, tá? Essa carteira eu não vou usar para nada, é só para mostrar para vocês. Depois vocês dão uma lidinha nos termos de uso, como eu já li, eu já posso até passar adiante. Aqui eles têm alguns vídeos de proteção, como que funciona, vocês podem depois, é interessante vocês lerem, tá? Assistirem isso daqui. E aqui tem a frase de recuperação secreta. Essas palavras, lembra quando eu falei para vocês das chaves públicas e as chaves privadas? Essas aqui são as 12 palavras que são a chave privada de vocês, é a senha da carteira de vocês. Vocês não podem revelar isso para ninguém. Eles sempre recomendam que você guarde, inclusive isso daí, em um papel. Por que guardar em um papel? Porque se eu chegar aqui com o meu celular e tirar uma foto, o meu celular pode ser invadido, por exemplo. Eu posso perder o celular, roubarem meu celular. Essa pessoa vai ter acesso a esse monte de... essa senha secreta, vai conseguir acessar a minha rede, vai conseguir fazer as transferências que tiver que serem feitas dentro da minha carteira e não tem para quem reclamar, tá? A vantagem da blockchain é essa coisa bonita, não, eu não vou depender de ninguém, eu não vou depender do banco, eu que vou tomar conta da minha vida. É bacana, mas o contra é essa. Não tem aquele botãozinho que a gente é meio viciadinho, esqueci minha senha. Não tem, tá? Esqueceu a senha, perdeu a senha, não, sua carteira fica trancada, tá? Então, essa coisa aqui das 12 frases são super importantes. Eles, inclusive, eu vou até fazer um... Não façam isso também, tá? Eu só estou colocando para... Seguinte, aí ele pede até aqui para... não vai dar certo. Deixa eu ver, copy paste. Ele pede até aqui para que vocês vejam a ordem das frases, etc, etc, bem bonitinhos para eles terem certeza de que vocês não só gravaram essas frases, mas como vocês sabem a ordem dessas frases, tá bom? Voltando aqui, eu não vou criar isso. Eu coloquei aqui, ó, anote esses 12 nomes, nananã, e prossiga com o restante, tá? Aqui eu venho explicando para vocês como vocês vão conseguir obter o Ether de teste, tá? Então vocês entram nesse site, não se preocupem que tá isso na colinha, tá? Aí vocês vão já conectar com o wallet que vocês criaram, tá? No caso aqui é a MetaMask. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
só para mostrar para vocês, essa é a carteirinha que eu acabei de criar, o teste 1, 2, 3, tá? Então aqui eu criei a minha carteira, tá? Vocês estão vendo que eu estou bem pobrinho, não tenho nada mesmo. E aqui é a rede principal da rede, é a carteira principal, é a carteira que vale mesmo, é a carteira do dinheiro de verdade. A carteira de testes, se de repente ela não estiver aparecendo aqui, vocês têm que apertar aqui o mostrar, ocultar, mostrar redes de teste, ó, ativado. Vamos ver se ela ativou agora. Eita, calma aí que eu fiz bobagem aqui, né? Cadê meu MetaMask? Tá aqui. Eita, como eu não gravei nada, gente, não tô conseguindo acessar a carteira. Mas vocês mudam lá, eu vou mostrar aqui na coisa. Vocês mudam para a rede de testes essa daqui, ó, calma aí. Eu anotei aqui no negocinho de vocês, ó. Vocês entram nessa carteira que é a de testes, tá? Vocês vão ver que tem vários linkzinhos, é a Goerli Testnet, tá? Vocês mudam para lá, vocês vão conseguir aqui adquirir uma seis moedinhas, tá? 6 dinheirinho aqui de testes, já vai direto para a carteira de vocês, vai entrar aqui no MetaMask, e aí vocês vão ter esse dinheiro para poder trocar entre vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer agora no decorrer da semana? Vocês vão criar a carteira, segue passo a passo, o MetaMask ele vai explicando tudo para vocês. Lembrando que é uma carteira de teste, vocês não têm que investir nada. Jamais revelem aquelas frases secretas, tá? E quando vocês tiverem o número da carteira, aqui é o número da minha carteira, tá? E vocês conseguirem adquirir esse Ether da rede de testes, vocês pegam e começam a trocar um Ether para cada um, qualquer coisa do gênero. Vocês vão pegando aqui os números, manda para um, depois manda para outro, e vão vendo como é que isso vai acontecendo. Outro exercício bacana, vocês viram no início que eu peguei, remove a carteira da MetaMask aqui, é o que a gente brinca que a gente derruba a carteira. Então, desinstala a carteira da MetaMask, tentam recuperar com aquelas 12 frases, isso para que vocês consigam criar uma intimidade com esse ambiente, tá? Vocês sentirem que vocês estão efetivamente dentro da rede blockchain, com uma criptomoeda de testes, e vendo como isso funciona na prática, e sem a preocupação de que eu vou perder dinheiro, né? Eu vou perder minha senha. Tratam essa carteira de testes como se realmente fosse a carteira de verdade de vocês, tá bom? E aí, feito isso, a gente vai ver como que a gente rastreia essas transações dentro da blockchain, e isso é importante, foi por isso que até a Receita Federal descobriu todos os ilícitos, dentre eles a lavagem de dinheiro. Aqui eu trouxe a frase que o nosso digníssimo Paulo Guedes disse, de que blockchain permite rastrear bandido em crimes digitais. Olha que bacana, né? E como que a gente consegue fazer esse rastreamento? Depois que vocês criarem a carteira e fizerem essa brincadeira, né, de trocar dinheirinho entre vocês, vocês entram aqui nesse site, isso também está lá na colinha que eu passei para vocês, e vocês conseguem rastrear. Por exemplo, eu já sei que todo aluno adora xeretar a vida dos professores, né? Olha, eu vou até aqui mostrar para vocês. Então, por exemplo, essa daqui é a minha carteira. Vocês vêm aqui com o número da minha carteira, colocam o número e vocês conseguem ver o que eu já fiz com essa carteira, tá? Então aqui, ó, eu criei contratos, eu fiz essa transação de 0,1 Ether, mas tudo dentro da rede de testes, tá? Que é a Goerli Testnet, tá vendo?
Se vocês esquecerem o nome, é só ver testnet. Tudo que é testnet é porque é teste. Então não está valendo de verdade, tá? Então, quando a gente fala em rastreabilidade, é exatamente isso. Por exemplo, vocês vão criar a carteira, eu sei que aquela carteira é do fulano, vocês podem virar para mim, pedir um empréstimo amanhã, eu estou sem dinheiro, eu vou lá, vejo se você realmente está sem dinheiro, ou então se você está sem dinheiro, mas para quem que você transferiu, se é uma carteira nova, quer dizer, ele está pedindo dinheiro e criou uma carteira nova, será que ele está querendo me dar um golpe? Ou é o Serasa aberto, né? Você realmente faz a checagem da vida financeira daquela pessoa abertamente. Aqui, por exemplo, aqui é na minha carteira, deixa eu ver o que que eu fiz. Aqui a hash, ó, transferir 0,1 Ether para esse número. Aí você já vai ver o que que essa pessoa fez com esse 0,1 Ether que eu transferi. Quando que eu transferi, qual bloco que foi registrado. E aqui está a importância de. Lembra da criação dos blocos? Que eu falei para vocês, só vale quando é registrada a transação dentro do bloco. Então, aqui, por exemplo, aquela transação já está dentro desse bloco. Então, realmente, ela está finalizada, tá garantida. E dentro desse bloco tem mais 35 transações. Aqui as hashes das transações. Agora vocês já entendem o que, que são essas hashes, né? O que, que elas representam dentro da blockchain, seja lá qual for. Essa daqui é da rede Ethereum, tá? É a Etherscan. Então, isso daqui é o que o nosso Paulo Guedes comentou, é a rastreabilidade dentro da blockchain. É essa publicidade que a gente tem na blockchain. E aí, para que vocês. Aqui, ó, por exemplo, rastreando a blockchain do Bitcoin. Aqui a gente fazendo o rastreamento da blockchain, eu já mostrei para vocês, mas aqui dentro desse mesmo princípio, eu vejo aqui, ó, os últimos blocos. Deixa eu ver aqui. Qualquer bloco da blockchain, eu peguei um aqui aleatório, acabou de ser, fechou às 7 horas da noite. Como que está esse bloco? Como ele que tá se comportando? Aqui são as transações que aconteceram dentro desse bloco. Tamanho, o volume de bitcoins que foram negociados. Aqui eu consigo puxar cada uma dessas transações, cada uma dessas contas que eu já comentei com vocês. Então, realmente, a blockchain, essas blockchains, obviamente, as públicas, né, elas são perfeitamente rastreáveis e vocês não precisam necessariamente ser um nó. Aqui eu estou fazendo todo esse rastreamento e eu não sou um nó. Eu sou só uma curiosa que estou aqui fuçando o que está acontecendo, tá? Eu não estou participando da comunidade como um nó. Ficou claro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui, ó, alguém. Obrigada. A Gabriela já colocou a colinha completa, tá? Se vocês, depois da aula, quiserem colocar, mas eu acho que é importante, até para que vocês consigam compreender ali né, no Bits e Bytes como que isso funciona. Boa noite. Nas aplicações que você mostrou, quem exerce o papel dos mineradores? Então, por exemplo, se eles registrarem dentro da blockchain pública, né, vamos falar no modo geral, os mineradores são aqueles que a gente já conhece, e a maioria deles fazem o registro mesmo dentro das blockchains públicas, né, são os nós mineradores, é aquilo que eu comentei do Satoshi, que são aquelas pessoas que trabalham a comunidade, e cada transação deles, eles ganham uma recompensa, tá? Se eles estão dentro de uma blockchain privada, não existe dentro da blockchain privada a figura do minerador. Por exemplo, a IBM, que é o grande nome da blockchain privada. A IBM, ela acaba utilizando seus funcionários, etc., dentro de uma empresa que está capacitando a blockchain, também são os seus funcionários, ou seja, não tem esses mineradores validando. Cada blockchain, aí a gente teria que entrar em algoritmos de consenso, como que funciona, mas o que deixar claro aqui, para não confundir vocês, nas blockchains públicas a gente vai ter essa figura dos mineradores que vão ganhar um dinheirinho para fazer os registros, e nas blockchains privadas, dentro do formato que foi montada cada blockchain dentro daquela empresa específica, tá bom? Então eu não vou falar para você, Netspace faz assim, a outra faz assim, porque daí a gente teria que saber, mas a Netspace faz na Ether, ela faz pública, faz privada, como que ela faz? Eu sei que ela faz
na blockchain pública, ela registra tudo na Ether, né? Mas tem outras que pode ser que criou a sua própria blockchain, tá? Lucas Oliveira, como ser um nó e qual a vantagem? Lucas, tem dois tipos de nós que você pode ser. Você pode ser um nó, por exemplo, você é um cara, você é um investidor, você quer acompanhar o mercado, então você aqui é um nó porque você já vai estar acompanhando quantas transações, por exemplo, vamos voltar do Bitcoin. Eu sou uma mega investidora de Bitcoin. Então eu quero saber se o Bitcoin vai subir, vai baixar. Então eu quero estar acompanhando ali as transações online mesmo, antes mesmo de qualquer ter um acesso. Então eu já vou ser um nó porque eu tenho acesso às informações de tudo que está acontecendo, quem está minerando, os bastidores ali antes de aparecer ali bonitinho na web, tá? Ou eu posso ser um nó minerador. Eu vou trabalhar na web, eu vou trabalhar no Bitcoin, eu vou comprar lá meu aparelhinho, o ASICS. A gente tem duas taxinhas que os mineradores ganham dentro da Bitcoin. Ele ganha uma taxinha naquela transação simples, quando eu coloco A transacionou para B, então eu passo um Bitcoin para você, por exemplo. Eu tenho que pagar uma taxinha lá de 0,001 Bitcoins para o minerador que fizer esse registro. E eu tenho a outra recompensa, que é quando o minerador fecha o bloco. E aí sim é a grande corrida para fechar um bloco, porque daí realmente a recompensa é muito maior. Então, por isso que tem aí muitas pessoas que estão ganhando dinheiro sendo mineradores, né? E se você for pensar, eu comentei alguma coisa aí de um plano B, né, um plano paralelo. Por que não, né? Eu pegar um micro aqui, não estou falando da Bitcoin, que exige muita coisa, mas eu pego qualquer uma outra criptomoeda que usa esse tipo de algoritmo de consenso, deixo lá minha maquininha rodando e é tudo automático, ver se eu consigo fechar alguma mineração, ganhar algum dinheirinho. Eu só tenho que analisar o custo-benefício, porque, por exemplo, para eu minerar Bitcoin, eu gasto uma energia elétrica sim, tanto é que aqui no Brasil não pegou mineração de Bitcoin por conta do custo da energia elétrica. Às vezes nem valeria a pena você ganhar recompensa, você só pagaria a conta de luz, né? Mas outros países que a conta de luz é mais baixa ou que tem alguma tipo de energia alternativa, que é o que vem sendo muito discutido hoje, vale a pena, tá? Mas você poderia ver algumas outras blockchains que tem outro tipo de algoritmo de consenso que não consuma tanta eletricidade, por que não virar aí um nó e virar um plano alternativo aí ao nosso trabalho, tá bom? Bom, deixa eu só tomar um chá milagroso. Aqui eu mostrei de uma forma bem como eu poderia dizer, né, é, caseirinha, né? Eu pegar o número da conta, ir lá procurando, aí passou para outras contas e vou fazendo isso, etc. Vai ter a palestra, inclusive de um dos palestrantes que ele é o responsável por esse site, então eu não vou aqui dando muito spoiler, etc, de como que funciona, eu vou deixar para o nosso colega aí aprofundar melhor no assunto, mas o que fica aqui para vocês é que já tem sites especializados em fazer esse tipo de investigações, em fazer esse tipo de acompanhamentos, obviamente que vocês vão pagar um preço por isso, etc., mas dependendo do tipo de do que eu quero, né, descobrir, até se eu quero descobrir se o cara é o meu Serasa, né? Lembra vocês que não existe o Serasa dentro da blockchain, são as pessoas que estão dentro dessa comunidade transacionando peer-to-peer. Então, para eu saber se você está falando a verdade ou não está falando a verdade, sem esse modo caseirinho que eu passei para vocês, eu tenho essas ferramentas comerciais, esse site é muito bom, inclusive vale a pena vocês depois explorar, porque eles têm aqui uma parte de contexto regulatório bem legal, bem completinho, dá para aprender muita coisa nesse site, tá bom? Mas o recado que eu quero passar para vocês é a instrumentalização dessas investigações, dessas coisas de uma forma mais automatizada, até porque isso acontece muito rápido, né? Principalmente é, o criminoso ele não fica bobeando, né? Ele rouba e vai correndo rapidinho, já distribui, já faz, e a velocidade que as coisas estão, a gente não consegue muitas vezes acompanhar.
Aqui eles têm algumas, eles falam de Blockchain Explorers, aquilo que eu mostrei para vocês no CoinMarket, aqui já tem uma forma mais bonitinha, ó, já com a representação, as figurinhas, o Etherscan, etc. Então aqui eles têm várias ferramentas bem legais para serem exploradas, mas eu não vou ficar aqui estragando a palestra do colega, tá? Aqui eu destaco algumas, né, que eu acho bacana, ó. Por exemplo, essa Block Zipper, ó, mostra o IP do node que primeiro visualizou e transmitiu a transação para os demais. Aqui, ó, programação de monitoramento de até 3 endereços na conta free, né? Aqui, até 3 endereços eles deixam free. E aqui, plataforma russa que armazena endereços apontados como envolvidos em fraudes, crimes cibernéticos. Você entra aqui, tudo a partir desse site principal que eu acabei de apontar para vocês, o Block Sherlock, tá? Vamos ver se ele vai carregar. Tudo em russo, vocês vão ter... Tô brincando, né? A gente, não vou sacanear, não. A gente pega aquele português do Google que dá uma coisa meio estranha, mas, ó, as estimativas de fraude, de hacking, invadiu mais de uma dúzia de contas. Aqui, ó, o endereço, tá? Então, aqui, por exemplo, se por acaso esse endereço vier a querer alguma coisa comigo, eu já sei que tá no Serazinho aqui deles, tá? É bem interessante também esse serviço que eles fazem. É o Serasa aqui das carteiras, ó. O chantagista de 700 em criptografia por 50 horas e o endereço da carteira. Produção e veiculação de vídeos na rede. Eu só espero que nos meus próximos cursos eu não veja nenhuma carteira de vocês aí de teste dentro dessa relação deles, tá? A Chainalysis é muito boa também, é aquela que fez o report que eu comentei com vocês dos crimes de lavagem de dinheiro, então é um site que vale a pena acompanhar, eles têm esses reports e eles têm várias outras investigações, DeFi, etc. É uma empresa bem interessante também, como exemplo de automatização das investigações que a gente tem aí nesse meio. Aqui eu trago para vocês também esse vídeo, eu vou deixar lá na colinha de vocês, não vou passar aqui porque realmente é um vídeo meio compridinho, mas ele faz um resumo dos principais crimes que estão sendo cometidos dentro da blockchain, como que isso acontece, a forma de abordagem, etc. Eu acho que seria bem interessante para vocês assistirem, é 1h20, tá? Ó, vulnerabilidade, o que é um ataque de 50% dos blocos, que é para vocês que estão estudando a lavagem de dinheiro, acaba influenciando em tudo isso, ó, roubo de carteiras, criptografias, etc, etc. Eu vou colocar aqui na colinha de vocês, já tem tanta coisa aberta que eu já estou me perdendo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, já tem gente colaborando, hein? Depois vocês assistem esse vídeo com calma, mas vale bem a pena. E o Jonatas ele é muito didático na explicação dele, tá? Vou deixar aqui. E aqui, gente, a gente fala dos contratos inteligentes, tá? Toda essa questão que eu falei, por exemplo, dos tokens, ou até mesmo dos exemplos da tokenização imobiliária, dos precatórios, etc., a gente fala que são os smart contracts, né? Então a gente tem o que a gente fala da primeira blockchain, que é o Bitcoin, que resumidamente, né, eu sei que eles rodam smart contracts, mas o Bitcoin ele serve para transferência de dinheiro principalmente, né? Um Bitcoin para um Bitcoin para outro. Quando vem a rede Ethereum, ela além de fazer essa transferência de dinheiro, ela tem uma máquina, a virtual machine dela, que ela permite que a gente faça programação dentro da blockchain, tá? E dentro dessa programação, que a gente chama dos smart contracts, a gente consegue colocar todos os envolvidos dentro de um contrato. O nome smart contracts é justamente por serem contratos inteligentes. Eu não vou entrar naquela discussão que eu acho isso bem cansativo. Mas não são nem contratos, mas não são nem inteligentes. Mas se é contrato, é inteligente? Se não, não, enfim, gente, o nome é esse. Contrato porque é um contrato, é inteligente porque ele é automatizado. Ponto. Não vamos ficar nas doutrinas, né? Então, o que acontece com os smart contracts? A gente consegue colocar todos os pares. Então, aqui nesse exemplo ilustrativo,
tem o depósito, a residência, o entregador, o centro de triagem, nananana, coloco toda essa galera aí na blockchain e falo: olha, eu vou fazer esse produto que vai entregar para lá, vai entregar para cá, nananã. Coloquei na blockchain, roda automaticamente, tudo que aquilo que eu falei vai acontecer, tá? Aqui um exemplo um pouquinho mais prático do que a gente chama de cadeia de suprimentos, né? Então, aqui eu tenho uma maçã, eu converto essa maçã em uma hash, né, aqui representado por uma QR Code, ou seja, ela é única, registro na blockchain, quando que essa maçã foi plantada, qual o nome do fazendeiro, a temperatura, etc, etc. Vem aqui o centro de produção, também registra na blockchain, não, tudo bem, está registrado, etc. E dessa maçã eu crio um smart contract que eu vou montar um pudim, aqui vai ser uma geleia, aqui vai ser uma torta de maçã, todo mundo recebendo a sua hash, o seu QR Code, aqui tudo sendo registrado na blockchain. Quando vem para o consumidor final, ele vai comprar esse pudim aqui de maçã, ele bate o celular dele aqui nesse QR Code e ele consegue saber de onde veio a maçã, qual o nome do produtor, etc, 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 porque foi tudo registrado dentro da blockchain, tudo com aquela segurança que a gente comentou da hash, que é única. Então essa maçã recebeu aquela hash que ela é única, não tem como mudar. Aquele fazendeiro tem a hash dele, que é único, que também não tem como mudar. Enfim, é algo que está sendo muito utilizado. A IBM e o Carrefour, eles têm uma parceria bacana, e o Carrefour conseguiu até, eles falam do recall, sabiam que produtos também, principalmente os perecíveis, eles têm o recall, né? Então uma laranja apodreceu, estragou toda aquela cadeia, eles demoravam quase uma semana para descobrir qual lote que tinha estragado, que acabou estragando tudo. Com a blockchain, eles diminuíram isso para 2 segundos, eles já conseguem identificar onde que está a laranja. Então, quando eu falei para vocês que blockchain é muito mais do que criptomoedas, é isso daqui, são os smart contracts, e a gente pode começar a pensar em muita coisa utilizando essa tecnologia, tá? Tanto a pública quanto a privada, a gente tem smart contracts também rodando em grandes empresas, numa blockchain privada, e também a gente tem grandes contratos rodando em blockchain pública, tudo depende para que você vai utilizar, tá? E aí eu vou agora, assim, para finalizar um pouco a noite, explicar para vocês o que são esses smart contracts, né? E por que eu estou explicando tudo isso dentro de um curso, de novo, de ilícitos? É a base para vocês entenderem tudo, tá, gente? Porque depois, quando alguém falar assim, não, mas teve uma vulnerabilidade no smart contract, vocês vão ficar aquela carona, o que é o smart contract? O que é uma vulnerabilidade? Então eu estou explicando realmente no bits e bytes para vocês, já sei o que é vulnerabilidade dentro de um contrato. Quando a gente vai conversar com a máquina é burra, tá? Então não adianta, eu tenho que explicar para eles exatamente o que eu quero, como que eu quero, e uma coisa que a gente chama em linguagem de máquina. A gente tem várias linguagens de máquina, mas o que a gente usa na rede Ethereum é o Solid, tá? Então, aqui eu trouxe, vamos supor, uma cláusula de um smart contract bem tranquilinho para vocês mudarem também esse mindset de contratos, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou explicando para o computador que o valor é um contrato de prestação de serviço. O valor da hora de trabalho, se for, tem que ser menor ou igual a 300, senão ele dispara essa mensagem que ultrapassou o limite. O número de horas trabalhadas tem que ser menor ou igual a 220, senão também ultrapassou. Eu estou explicando à máquina o que eu quero dentro desse contrato, tá? Se não for a conta da empresa que acessou esse contrato, ele também não aceita, tem que ser a conta da empresa, tá? Aqui seria uma outra cláusula desse nosso smart contract. Eu explico para ele como que ele calcula uma remuneração final. Então, essa função remuneração final, ela vai ser o coeficiente de valor hora versus horas trabalhadas. Não é para vocês decorarem isso daqui, tá, gente? Eu só quero que vocês entendam que tudo isso eu vou mostrar para vocês, está lá na blockchain, vocês conseguem fazer a leitura disso e conseguem, inclusive, ver se tem alguém que está, de repente, com uma má intenção naquele contrato.
Aqui explico como é que é uma remuneração final menor que 100. Olha, se for menor que 100, eu quero fazer um pagamento mínimo de 1.000 por mês, então sempre vai pagar mínimo, né? Se for menor de 1.000, vai pagar 1.000. E por aí vai, tá? Até vigência de um contrato, eu preciso explicar para o computador como é que funciona. Então eu explico para ele, ó, data do início é agora e a data de fim é data de início mais 365 dias. Vocês estão vendo que quando a gente fala, vulnerabilidade, errou aqui, tá? Errou na programação, eu não expliquei direito o que eu queria. Eu deixei uma lacuna, e aí os hackers acabam se aproveitando dessas vulnerabilidades. Aqui eu não vou entrar também nesse, nesse mérito, mas, por exemplo, só para aqui um contrato, né? Já esses exemplos que eu passei para vocês. Aqui tem seria o nosso Word, que é o Remix. Aqui uma documentação do Solidity com todas as linguagens, se vocês depois quiserem olhar. Mas o que eu acho bacana é vocês também entrarem na rede Etherscan. Até agora eu só mostrei para vocês dentro da rede Etherscan as transações de Ether, que é aqueles negócios dos também um Ether para lá, outro Ether para cá, e a gente tem uma outro link que a gente vê os contratos dentro do Ether, tá? Então, às vezes vocês vão ver carteiras que estão mexendo com contratos, então vocês conseguem também fazer essa rastreabilidade, entrar nesses contratos e olha aqui tudo que eu expliquei para vocês. Lembra que eu falei para vocês? Olha, é tudo público. Tá aqui, gente, ó, auditoria completa, tá? Aqui eu consigo saber se a pessoa, o que está fazendo esse contrato, falando eu, mas assim, eu não sei, mas eu quero, né, eu contrato um dev para saber o que está acontecendo aqui. E a partir de todos esses dados que a gente tem na blockchain, a gente consegue descobrir até ilícitos, né? Porque a gente está falando aqui de ilícitos públicos. Vamos supor que alguém vem e fala, um órgão público, estamos fazendo aqui a licitação da merenda escolar, e aí, obviamente, que eles vão fazer um smart contract, porque eles vão ter que colocar todos os pares, etc. Como é que eu vou saber se está tendo alguma ilicitude, né? Eu venho aqui, eu venho no código dos contratos, eu vou fazer a leitura disso tudo, inclusive aqui, se de repente nesse contrato de licitação eles já estão dizendo, eles podem colocar aqui, olha, se da mesma forma que eu falei, se for menor de 1.000 vai me retornar 1.000, eu posso colocar aqui uma coisa dizendo assim, se tiver mais de 3, então vai ganhar a empresa 4, e eu coloco até o nome da empresa que vai ganhar essa licitação, tá? Então é importante não vocês saírem daqui como desenvolvedores, mas terem essa noção do caminho das pedras. Não, gente, tem smart contract. Onde que vocês registraram o smart contract de vocês? Deixa eu ver se tem algum ilícito. Mas como assim não? Dá aqui o endereço do smart contract, vou chamar um auditor, etc. E vai ser sempre vinculado naquela hash, aquele endereço que ele te passou. Se depois ele falar, eu me enganei, mudou drasticamente, quer dizer que ele já mudou aquele código, né? Então, é por isso que é importante vocês terem o conceito da hash. Se te passou aquela hash e depois mudou outra, não, mudou alguma coisa, vocês têm que novamente fazer uma auditoria dentro desses contratos, tá bom? Aqui tem várias coisas que também vocês podem fuçar sobre um contrato. Eu peguei um contrato aleatório, né? Não sei nem o que faz esse contrato, a gente precisaria ler aqui, mas outra coisa interessante, esses asteriscos aqui, eles explicam, geralmente os desenvolvedores, a utilidade que tem o smart contracts, ele vai explicando cada as funções, o que elas vão acontecendo, etc. Isso também é uma dica para vocês. Aí vocês veem o que está escrito e se está batendo com a linguagem de programação. Tá bom? Ufa! Aqui, lembra que eu comentei com vocês? A partir disso, gente, e aí entrando também nessa questão dos ilícitos, eu acho muito importante sempre a gente pensar na preservação da prova. Uma das formas da gente preservar as provas, a gente sabe que é só um instantinho, gente, que tá... São aquelas atas notariais, né? Eu tô falando tudo no meio digital, tá, gente? Eu não vou nem entrar em outro tipo de provas, porque a gente vai focar no digital. Então, hoje em dia, para a gente fazer uma ata notarial, né, então acontece alguma coisa na internet, algum escândalo, ou algum smart contract, por exemplo, né?
Não, smart contract não, que não muda na blockchain, mas enfim. Eu tenho que ir lá no cartório, fazer a ata notarial, não sei o quê, e demora um tempão, e às vezes a coisa está acontecendo na sexta-feira, e não adianta na segunda-feira eu fazer a preservação da prova, porque já caiu no fim de semana. Então tem essa empresa, e tem outras também, mas eu destaco essa porque eu acho bacana o trabalho que eles fazem. Eles fazem o registro disso na internet, tá? Na blockchain. E olha como é bacana, eles emitem um relatório com a data e hora da coleta. Aqui eu utilizei, não coletei prova, tá, gente? Aqui é a página do Facebook da fundação, a página principal, mas suponhamos que aqui tivesse realmente o indício de alguma coisa que eu quisesse demonstrar. Então ele faz como que estava a tela nesse momento que foi coletada essa prova, e aqui, ó, a hash da preservação. A hash aqui nada mais é, toda essa página aqui, por trás dela tem um monte de numerinhos, né, os bits e bytes. É 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, e todos esses dados, a gente viu lá no algoritmo da hash, são, quando juntados, eles são transformados numa hash. Então, essa página, com todos os 1 e zerinhos que tem atrás dela, ela se transformou nessa hash. Então eu falo que essa página representa essa hash, ó, foi meu CPF, etc, etc. Amanhã depois, vamos supor que a pessoa fala, puta, é mesmo, eu cometi um crime, eu vou mudar aqui a página, eu vou, ao invés de 10 de agosto, vou colocar 10 de setembro, aí isso não vai configurar um crime. Mas aí quando eu for fazer a perícia e converter essa página de novo numa hash, vai ver que não vai bater com esse número. Então vai ser detectado que houve alteração sim dessa página para imputar algum crime, tá? Então aqui, por exemplo, ela registrou na blockchain, ó, a transação, e vocês já aprenderam que eu posso pegar esse número dessa hash, ir lá na blockchain e certificar se realmente isso aconteceu. Esse tipo de prova, eu trouxe aqui um julgado do TJ de São Paulo, já foi aceito nesse processo, tá? Que ele colocou, o autor providenciou a preservação junto à plataforma Original My, e foi reconhecidamente validado como uma prova mesmo, tá? Aqui, antes de finalizar, deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Às vezes eu estou indo muito rápido, eu não sei se vocês estão. Pode disponibilizar esse link com o modelo de smart contract? Claro, Bruna. Você quer o modelo da. Eu posso te passar a biblioteca mesmo. Deixa eu pôr aqui na sua colinha, deixa eu ver o que você quer exatamente. Aliás, deixa eu tirar. Aqui, Bruna, tem um. Eu vou colocar aqui para vocês a biblioteca dos contratos, então, que eu acho que é mais. Aqui vocês vão ter vários contratos, por exemplo, contratos de governança. Ó, vocês abrem aqui, vocês veem, ó, então aqui é um contrato de governança, por exemplo. Vocês podem fazer um copy-paste, colocar lá no Remix e ver o que aconteceria com esse contrato. Aqui tem vários exemplos de contratos, então acho que é mais bacana, não sei se é isso que você quer, Bruno. Eu vou colocar esse link aqui para vocês. Vê se é isso que você quer, se não quer eu coloco outras coisinhas aqui também. Não, Jefferson, eu não disponibilizo um material, por isso que logo lá no início eu deixei para você, não sei se você estava aqui presente, mas eu gosto de estimular a colaboração entre os alunos. Então, o que eu fiz? Eu montei esse bloco de notas, que é um bloco de notas colaborativo. Então, ele vai ficar disponível durante 60 dias. Então, todos vocês têm acesso ilimitado, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Tem algumas pessoas que eu vi que colocou alguma coisa da aula, etc. E vocês podem utilizar isso até nas outras aulas, né? Vocês vão ter mais 3 cursos para vocês trocarem essas ideias. Eu coloquei também um outro, não sei se você estava aqui, que é só da carteira de criptos, e eu acho bacana porque depois também eu dou uma olhadinha. E aí no decorrer também das semanas, se vocês
quiserem alguma coisa, vocês me procurem, eu também alimento esse bloco de notas. Eu muitas vezes demoro para responder, mas eu respondo, tá? Então, não percam a paciência comigo, não. Eu estou mandando também esse outro link da carteira de criptos. Isso eu acho bacana vocês fazerem. Será compartilhar? Não, Marta, esse bloco de notas será compartilhado no Telegram, o meu não abre nem dando F5. Estranho, Marta. Alguém mais está tendo esse problema da Marta, desse bloco de notas? Você está com o Chrome, Marta? É estranho, porque ó, aqui está normal. O que eu posso fazer depois, o Marta, de repente, eu, sei lá, converter isso em um Word e, ó, tem que fechar e abrir novamente. Então, eu havia comentado, ó, por exemplo, aqui, não tá dando problema, né? Mas dá um F5 de vez em quando, até para ele atualizar, porque fica todo mundo mexendo. Ó, tá vendo? Eu já não tinha essas atualizações. Alguém colocou alguma coisa aqui que não tava. O outro também, você dá um F5, ó, tá vendo? Ó, o meu acabou de dar esse erro, tá vendo? É erro de muita gente está mexendo. Então é só você dar um F5 ou apertar aqui essa setinha que ele volta à vida. Às vezes deu mais de uma vez. Vocês viram que agora eu tive que fazer 2 vezes para poder voltar à vida, tá? Então pode ser que depois, quando todo mundo estiver mexendo, você consiga acessar. Mas se você de repente não conseguir, Marta, me procura lá no LinkedIn, manda uma mensagem, eu vejo o que o pessoal escreveu, eu sei lá, eu converto em Word e mando para você só para você não perder. Tá? Mas é que eu acho que é um instrumento bem interessante para vocês aí brincarem um pouquinho e fazerem essa troca, né? Que é o que a gente sempre prevê. Ó, consegui quando tinham menos de 20 pessoas acessando. É que agora, olha, nós estamos com 73 pessoas, né? A aula chegou a ter quase 100, então é muita gente acessando ao mesmo tempo. Realmente o negocinho dá uma caidinha, tá? Mas depois vocês vão conseguindo. Olha, gente, não tossi, não engasguei. Caramba! Foi só falar, né? Aí a noite inteira vai, vai colar. Acabei chegando atrasado, mas gostei do teremos certificado desse curso. Tem. A ESA, ela dá o certificado, Márcio. Eu também coloquei isso no início da aula. Você tem que escrever seu nome completo e dizer que está presente, tá? Bom, como não tem nenhuma pergunta, eu vou só aqui finalizar. Mais um pouquinho só, tá, gente? Não era aqui que a gente estava. Só voltei para que vocês vissem. Aqui um pouco de bibliografia recomendada, tá? Eu gosto de colocar, além dos livros de blockchain, Bitcoin, etc., é, é, livros também dessa nova tecnologia em si, né? Por exemplo, esse livro do Algoritmos para Viver, eu achei muito legal esse livro. Foi onde eu descobri que algoritmo não era só aquela questão lá do mercado, do meu perfil, que tem vários algoritmos e que cada um faz uma coisinha. Eles citam exemplos de biblioteca. A linguagem é bem tranquila e eu achei bem bacana. Foi daí que eu comecei a entender. E quando falo algoritmos, mas que tipo de algoritmo que é? O que faz esse algoritmo, etc. Dá para você ter essa boa noção, tá? Eu gosto muito desse também da inteligência artificial dele. Não fala muito da blockchain, mas junta algoritmo com inteligência artificial, então dá um bom jogo, tá? Esse é clássico, né? Fala das 21 lições do século XXI. Eu gosto muito porque isso que eu estou te falando, gente, eles não falam de blockchain, eles falam de disrupção, falam de coisas que estão acontecendo, principalmente essa questão de dados, né? Esse da inteligência artificial do Kai-Fu, ele fala das questões lá que a gente tem na China, inclusive daquele, eles têm um tipo um Serasa social que as pessoas, se tem 9, então eles são boas pessoas, se tem número 4, eles não são boas pessoas, mas esse Serasa social deles é louco, né? Porque
se o governo determina que você estacionar em frente a um supermercado é crime, tá fora da lei, você tem um score 4, mas não é porque você é um bandido, é que você estacionou ali na farmácia, enfim. É bem interessante esses livros, tá? E vários outros, né? Eu poderia ficar aqui falando a noite inteira também de livros. Alguns streamings, eu não sei se ainda estão nessas plataformas, tá? Mas daí, se de repente não tiverem, vocês procurem no YouTube. Quando eu assisti, estavam nessas plataformas, né? Na Prime, na Globoplay e na Netflix. Na Prime, esse daqui é o básico mesmo, né? O que é o Bitcoin, a revolução que aconteceu. Depois vem com esse polêmico, que eu gosto de uma polêmica, dos prós e os contras. O meu intuito não é dizer aqui para vocês, nossa, gente, Bitcoin é a melhor coisa do mundo, amanhã vocês vão chegar no escritório de vocês, aplicam blockchain em absolutamente tudo, não é isso. O intuito é que vocês parem, pensem o que dá para aplicar, o que não dá para aplicar, mas principalmente entender, tá? Aqui é um outro documentário bem interessante, que eles vêm falar da África, que aquela pobreza, muitas pessoas não teve acesso ao banco, e foi graças ao Bitcoin que eles começaram, inclusive as comunidades, a fazer troca de criptomoedas, que eles mal tinham dinheiro lá, o africano deles. Esse daqui também, do Globoplay, é legal, porque também é polêmico, né, o lado B da força, e esses da Netflix. Esse daqui eu gosto, não fala de blockchain, mas fala aquilo que eu comecei com vocês, a motivação do Satoshi Nakamoto em 2008, né, quando essa quebra toda, né, então por que que realmente ele falou, não, chega. Então esse filme fala exatamente como que foi essa quebradeira no mercado, tá? Trabalho interno também fala exatamente desse momento, de 2008. Esse explicando criptomoedas é bem básico, é bem bacana também. E aqui é um outro que saiu mais recentemente, que é Caça ao Rei da Criptomoeda, que é também uma exchange que deu um golpe aí no pessoal, que isso também é outro assunto para tratar numa outra aula, tá? Eu escuto aqui alguns podcasts no Spotify. Eu gosto muito do Maurício Magaldi. Toda semana ele vem com o Block Drops dele. São 15 minutinhos dizendo as principais novidades do mercado, o que as empresas estão fazendo. Volta e meia também ele vem com alguns convidados. O Future of Money já são podcasts maiores, de quase 1 hora, mas eu gosto muito dos meninos lá também, o Nicolas Sack, o Gabriel. Eles fazem uma discussão interessante. Eles falam um pouquinho também, e é legal que eles não falam assim, investimentos, invistam nisso. Eles falam do mercado no geral, e todos esses outros aqui que a gente acaba, gostei de uma coisa aqui, outra ali, aí é ao gosto do freguês, tá? Eu agradeço novamente a paciência de vocês. Aqui meu LinkedIn, o QR Code do meu LinkedIn não está registrado na blockchain ainda, tá? Eu gosto muito do LinkedIn, e aí se vale só uma experiência de vida, um conselho da tia aqui. É uma rede, todo mundo acha que LinkedIn é para procurar emprego, não é isso, gente, é uma troca de informações, de ideias. Eu já fiz muito cursos por conta do LinkedIn, conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, e eu acho que é uma rede social muito bacana. Eu utilizo até como informativo mesmo, né? Eu tenho muitas informações lá que falam, nossa, poxa, que legal, deixa eu ver. Pessoas que escrevem textos bons. Então, quem não tem ainda o LinkedIn e fala, mas eu não gosto dessa coisa de rede social. Eu diria que LinkedIn não é essa rede social que você vai ficar postando foto do gato, etc. Isso aí você faz nas outras, mas é uma rede de conteúdo, eu recomendo que todos tenham, e quem quiser me adicionar e bater um papo comigo, como eu disse, às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo, tá? E aqui meu livro, novamente, para quem chegou atrasado, quem quiser adquirir o livro, ele está à venda tanto na Amazon quanto na estante virtual. Geralmente eu já mando, vou dar um spoiler, né? Eu mando com o meu autógrafo bonitinho, eu gosto de fazer uma dedicatória. Também, se alguém quiser adquirir diretamente comigo, não tem problema, de novo, me procurem aí no LinkedIn. Então é isso, o recado que eu deixo é para que vocês estudem, testem, não tenham medo. Nossa, eu estava compartilhando, cadê minha assistente? Não, estava compartilhando. Não tenha medo, procurem mesmo. YouTube tem muito material bacana também, tem muitos vídeos, internet. A internet é aquela coisa, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, vocês têm que saber também peneirar.
me procurem, vamos trocando ideias, está todo mundo aprendendo, e se vocês assistirem essa mesma aula daqui a um ano, já não é mais a mesma, já vai ser outras coisas, outras questões, mas que fica aí o convite para que vocês, dentro desse mundão, escolham alguns temas e comecem a se aprofundar. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Tá perguntando se vai ter certificado nesse curso. Eu não sei se você pegou a minha resposta, Márcio, mas já colocou, tá. As pessoas têm que escrever seu nome completo, escrever presente, e aí a ESA vai emitir as coisas. Fernando Luiz, fantástico, Harari também. Ó, o Elvis está dando também umas dicas aqui de livros, é legal vocês depois darem uma olhada. Amanda, então, Amanda, faça assim, tem coisas que é igual inglês, né? A gente vai aprender inglês, quando a gente nunca ouve nada, a gente fala, nossa senhora, socorro, pelo amor de Deus, né? Mas aí você começa a repetir aquela palavra, e aí a primeira vez você impacta, a segunda você já ouviu de algum lugar, a terceira, às vezes é lá pela 10ª vez que você acaba entendendo mesmo, tá, Amanda? Essa sensação que você está tendo, eu também tenho, já tive mais, tenho menos, mas também tenho, principalmente quando surge alguma coisa nova. Eu acabei de concluir uma MBA na USP, na área de engenharia. Eu tive um dia que era quase meia-noite, eu estava chorando em frente ao micro, porque eu travei, eu não sabia mais nada, eu tinha que entregar aquilo lá e não conseguia. Então é realmente difícil, Amanda, mas não se trave, entendeu? Vai indo. Ah, não entendi blockchain, mas já sei mais ou menos o que é. Amanhã depois você vai ver, daqui a pouco você já vai estar negociando aí Bitcoin, está fazendo trader de Bitcoin, tá bom? Tem a Cíntia também tá aqui indicando um outro podcast, Ctrl Alt Del. Legal, Cíntia, eu vou olhar, eu adoro essas dicas também, já vou ficar aqui atenta. E se tiverem outras dicas, vão me falando, adoro descobrir coisas novas. Grata, obrigada, pessoal, pelas parabenizações. Ótima aula, boa noite, boa noite. Nananã, obrigada, excelente. Ou melhor, obrigada, Cíntia. Realmente tá complicado, mas passa também, né? Infelizmente é o momento que a gente. E olha que eu tomei vacina direitinho, me cuido, mas tem uma hora que não tem jeito. É difícil, mas não desisto. É isso aí, Amanda. Vai com tudo e tamo junto também, né? Qualquer coisa, fala aí, a gente. Eu trabalhei uma vez com uma advogada logo no início da minha carreira, né? Ela era direito de família. Uma vez ela falou assim: Não, Daniela, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu, ai, que legal, vou perguntar tudo para ela. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu invento qualquer coisa. Então, eu não vou inventar qualquer coisa, mas só assim, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, vamos atrás para saber o que é, tá bom? Quanto mais aprendo, tenho certeza. Ai, que bom, Elvis. Quanto mais aprendo, mais tenho certeza que não sei de nada. Eu também, Elvis. Hoje é legal, né? Porque esse medo é o que nos faz também nos movimentar, né? Porque é como, agora falando como advogado, né? Eu me preparo para uma audiência de conciliação como se fosse para uma audiência de instrução. Eu tenho sempre essa sensação, mas e se acontecer alguma coisa? E sim, então eu leio tudo, eu anoto, nananã. Só para chegar na audiência, tem acordo? Não, não tem. Ah, então tá, obrigado, obrigado, entendeu? Mas é esse medo, essa insegurança que faz a gente estudar, que vai atrás, e enfim, essa sensação de não sei de nada, né? Que também nos torna mais, assim, mais atrás das coisas mais humildes mesmo, né? Que bom que as pessoas estão falando que não sabem, porque eu também não sei, gente. Que saber que não estou fazendo. Não tá, não, Elvis. Olha, tem umas coisas aí que, pelo amor. Tá bom, então, pessoal. Eu desejo bom curso para vocês. Eu quero ver se eu consigo acompanhar também. Eu acho que eu vou conseguir sim. Até porque eu tô em casa. Mas, e quem sabe aí a gente troca mais umas ideinhas e vamos tocando o barquinho, tá bom? Mais uma vez, obrigada, gente. Boa noite para vocês e se cuidem muito, porque tá voltando esse bicho aí, é uma coisa que é, é fogo, né? Tá bom? Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.